O sol da manhã paulistana começava a derramar seus raios dourados, infiltrando-se pelas frestas das persianas de um luxuoso apartamento no bairro dos Jardins. Na vasta sala de estar, decorada com um minimalismo moderno e impecável, uma jovem chamada Lara estava sentada num sofá de couro branco, os olhos fixos na tela brilhante de seu laptop. Seu rosto, embora concentrado, trazia um brilho de ansiedade contida. Seus dedos moviam-se rapidamente pelo teclado, editando a lista de convidados para seu casamento, um evento que prometia ser o acontecimento social do ano. Cada clique do mouse parecia ecoar a batida nervosa de seu coração. A imagem de seu pai, com suas mãos calejadas e roupas gastas pelo trabalho, assombrava seus pensamentos, um contraste gritante com o brilho polido daquele ambiente. Lara suspirou profundamente, um som que se perdeu na imensidão silenciosa do apartamento. Ela pegou o smartphone, o corpo frio e metálico do aparelho uma âncora para sua realidade desconfortável. Abriu o aplicativo de mensagens e, com os dedos tremendo ligeiramente, começou a digitar uma sentença que selaria seu destino. Pai, eu conversei com a família do Arthur. Eles acham que seria melhor se o senhor não viesse à cerimônia de casamento. Espero que o senhor possa entender. Cada palavra era uma facada em sua própria consciência, uma traição aos anos de sacrifício que a haviam colocado exatamente onde ela estava agora. Após um momento de hesitação paralisante, ela pressionou o botão de enviar. Seu coração disparou, uma onda de pânico e alívio a invadindo simultaneamente. Tentou convencer a si mesma de que aquela era a melhor decisão. Afinal, era o que a família de Arthur esperava. Eles, os Monteiro de Albuquerque, eram uma dinastia de industriais que valorizavam a imagem social acima de tudo. Um catador de material reciclável, com sua aparência humilde e o cheiro inevitável de seu ofício, seria uma mancha indelével num evento daquela magnitude, uma anomalia que geraria sussurros e olhares de desdém. Um ponto final na sua ascensão social. Poucos minutos depois, uma notificação iluminou a tela. Era a resposta de seu pai. A mensagem continha apenas 2 palavras, desprovidas de qualquer emoção aparente. Tudo bem, filha. Lara pousou o celular na mesa de centro de vidro, sentindo um nó se formar em sua garganta. Uma parte dela, a parte que ainda se lembrava da menina que esperava ansiosamente pelo pai no portão da escola, sentia uma pontada de culpa avassaladora. Ela se lembrava vividamente de como ele trabalhava de sol a sol, empurrando seu carrinho pesado pelas ruas íngremes de São Paulo, apenas para garantir que ela tivesse acesso à melhor educação possível. Mas essa parte dela estava sendo sufocada por outra, mais nova e mais ambiciosa. Não tinha tudo aquilo ficado para trás? Agora ela tinha uma nova vida, um novo círculo social, um futuro brilhante ao lado de Arthur. Seu pai, ela raciocinou com uma frieza que a assustou, era apenas uma relíquia de um passado difícil que ela se esforçava para esquecer e agora para esconder. Num canto esquecido da metrópole, longe do brilho dos jardins, seu Roberto estava sentado sobre uma esteira gasta no chão de seu pequeno barraco na comunidade de Paraisópolis. Suas roupas surradas ainda carregavam o odor da coleta que fizera desde a madrugada. O suor e a poeira da cidade haviam se tornado uma segunda pele. Apesar do corpo já curvado pelos anos e pelo trabalho árduo, seu espírito permanecia resiliente. Todos os dias ele percorria a cidade com seu carrinho de madeira, recolhendo papelão, alumínio e plástico, os tesouros descartados por uma cidade indiferente. Ele olhou novamente para a curta mensagem no visor rachado de seu celular antigo, o modelo que Lara lhe dera anos atrás. O sorriso caloroso que habitualmente iluminava seu rosto cansado desapareceu lentamente. Seus olhos, que já viram tanta coisa, encheram-se de uma névoa de tristeza. Com as costas da mão, ele enxugou uma lágrima teimosa que escorria por sua bochecha sulcada, como se tentasse se convencer de que a dor não era real. No entanto, havia algo enigmático sobre seu Roberto, um segredo bem guardado por trás de sua fachada de simplicidade. Embora vivesse numa pobreza aparente, ele era conhecido na comunidade por sua generosidade inexplicável. Houve a vez em que ele doou uma quantia considerável para ajudar uma vizinha, Dona Sônia, a pagar uma cirurgia de emergência para o filho. Ou quando, durante uma de suas coletas, ele foi visto dentro de um café sofisticado,
falando ao telefone em um tom de autoridade, discutindo números e estratégias de negócios com uma fluência que não condizia com a figura de um simples catador. Esses momentos eram anomalias, flashes de uma outra vida que ninguém em seu círculo imediato conseguia decifrar. Lara, enquanto isso, tentava reprimir as memórias que insistiam em vir à tona. Lembrava-se das noites em que o pai chegava exausto, mas sempre com um pequeno agrado para ela, fosse um chocolate encontrado em bom estado ou um livro que alguém havia descartado. Ele se desdobrava para garantir que ela pudesse estudar e se alimentar adequadamente, sonhando com um futuro para ela que ele nunca poderia ter para si. Mas essas lembranças eram dolorosas agora, porque colidiam violentamente com a imagem que a família de Arthur esperava dela. A visão de seu pai, com suas roupas humildes e mãos sujas, em meio ao luxo e à pompa de seu casamento, era um pesadelo que a aterrorizava. Ela tentava se convencer de que o estava protegendo, poupando-o da humilhação. No fundo, porém, sabia que essa decisão não era apenas sobre protegê-lo, mas sobre proteger a si mesma. Havia algo mais, um medo profundo de que a verdade sobre seu pai, e talvez sobre si mesma, fosse exposta. Os dias que se seguiram foram um borrão de preparativos frenéticos. Provas de vestido, degustação de buffet, reuniões com a cerimonialista. Lara mergulhou de cabeça em cada detalhe, usando a ocupação como um escudo contra seus próprios pensamentos. Mas a imagem da mensagem curta e resignada de seu pai pairava sobre ela como uma nuvem escura. Como este dia pode ser o mais importante da minha vida se a pessoa mais importante não estará lá? Ela se perguntava nas longas noites de insônia. Não é só sobre mim, ela repetia para si mesma, como mantra, é sobre o meu futuro com o Arthur, sobre construir uma nova vida. Contudo, à medida que o dia do casamento se aproximava, o distanciamento de seu pai se tornava um abismo. A culpa corroía sua capacidade de se sentir feliz. Certa noite, Arthur a encontrou na varanda, olhando para o mar de luzes da cidade. Está tudo bem, meu amor? Todos os convites foram enviados, ele perguntou, abraçando-a por trás. Lara forçou um sorriso. Sim, está tudo perfeito. Mas por dentro, ela se sentia oca, uma fraude em seu próprio conto de fadas. Do outro lado da cidade, seu Roberto não estava inerte. Embora não respondesse às raras e formais mensagens de Lara, ele a observava de longe, um guardião silencioso. Todas as noites, ele se sentava em frente à sua velha televisão de tubo, assistindo a uma entrevista que Lara dera a um canal local sobre sua carreira ascendente como arquiteta. Seu rosto se enchia de orgulho ao vê-la falar com tanta eloquência e inteligência, embora seus olhos ainda guardassem uma tristeza profunda, a dor de um pai mantido à distância. Numa manhã ensolarada, uma vizinha, Dona Sônia, foi até o barraco de seu Roberto, trazendo uma cesta com pães quentes e café. Seu Roberto, trouxe isso para o senhor. Sei que trabalha muito, mas não pode se esquecer de comer, disse ela com sua voz mansa e gentil. Seu Roberto abriu um sorriso genuíno. Obrigado, Dona Sônia. A senhora é uma alma boa. Ela se sentou na esteira em frente ao barraco, o olhar cheio de preocupação. Eu soube da Lara. Que ela vai se casar. Seu Roberto assentiu lentamente. Vai sim, senhora. E o senhor não vai? Um pai não estar no casamento da filha. Ela começou, mas ele levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Não se preocupe, Dona Sônia. Não é um grande problema. O importante é que a Lara seja feliz. Apesar de suas palavras, lágrimas começaram a brotar nos cantos de seus olhos. Quando Dona Sônia se foi, deixando sozinho com seus pensamentos, ele sabia que Lara havia escolhido seu próprio caminho, um caminho muito distante do mundo simples que ele conhecia. E mesmo assim, seu coração parecia um deserto sem a presença dela. Enquanto isso, Lara começava a sentir o peso de sua decisão. Em meio à agitação dos preparativos, ela frequentemente acordava no meio da noite, assombrada pela culpa. Às vezes, via o rosto de seu pai em seus sonhos, as rugas de expressão, as roupas surradas e o sorriso que nunca vacilava, apesar de uma vida de dificuldades. Um dia, enquanto experimentava seu deslumbrante vestido de noiva em uma boutique de luxo na rua Oscar Freire, uma das costureiras perguntou com naturalidade: sua mãe e seu pai virão para a cerimônia? Lara engoliu em seco.
Apenas minha mãe. Meu pai. Ele não pode vir, ela mentiu, sentindo o peso da falsidade em cada sílaba. Ela estava se envolvendo em uma teia de pequenas mentiras. A comunicação entre eles se desfez completamente. Lara começou a ignorar as ligações de seu pai. Quando o nome pai aparecia na tela de seu celular, ela deixava tocar até cair na caixa postal, o coração apertado a cada toque. No entanto, um incidente estranho a deixou ainda mais inquieta. Numa tarde, enquanto fazia compras em um shopping de alto padrão, ela viu uma figura que se assemelhava incrivelmente a seu pai. O homem usava um terno de corte impecável, sapatos de couro polido e conversava com outro homem de aparência igualmente formal. Lara ficou paralisada por um instante. Quando tentou se aproximar, o homem já havia desaparecido na multidão. Deve ser apenas alguém parecido, ela murmurou para si mesma, tentando afastar a imagem perturbadora. Mas a visão daquele homem elegante continuou a assombrá-la. Em outro lugar, num escritório panorâmico com vista para a movimentada Avenida Faria Lima, seu Roberto estava sentado em uma poltrona de couro macio. À sua frente, em uma imponente mesa de reuniões, alguns dos empresários mais proeminentes do país discutiam um projeto de bilhões de reais. Ele intervinha com uma autoridade calma e inquestionável, dando instruções claras e precisas. Não havia nenhum traço do catador humilde em sua postura. Naquela sala, ele era o senhor Roberto Andrade, presidente e fundador do Grupo Andrade, um dos maiores conglomerados da América Latina. Após a reunião, seu assistente pessoal, Sérgio, aproximou-se. Senhor Andrade, tem certeza de que não quer que eu providencie sua presença no casamento de sua filha? Seu Roberto sorriu enigmaticamente. Não, Sérgio. Deixe como está. A cerimônia será o palco perfeito. O assistente balançou a cabeça, confuso. Palco para que, senhor? Mas seu Roberto não respondeu. Ele sabia que aquele era o maior teste de sua vida, não sobre negócios ou fortuna, mas sobre amor, caráter e talvez perdão. Os dias que antecederam o casamento se tornaram um turbilhão de emoções para Lara, e o mistério em torno da figura de seu pai só se aprofundava. A imagem daquele homem elegante no shopping não saía de sua cabeça. Impossível, ela dizia a si mesma, meu pai é um catador. Não um empresário. Não havia nada de errado com o que ela acreditava ter sido a sua vida inteira. No entanto, quanto mais tentava esquecer aquela visão, mais pistas estranhas surgiam, desvendando uma realidade que ela nunca imaginara. Certa tarde, durante um almoço com sua melhor amiga, Nicole, em um café charmoso na Vila Madalena, o assunto veio à tona. Elas estavam discutindo os detalhes finais da decoração da festa quando Nicole, de repente, ficou séria. Lara, preciso te contar uma coisa estranha. Eu sei que você disse que seu pai não vem, mas... Eu acho que eu vi. Lara sentiu um calafrio. Onde? Perguntou, a voz um fio. Nicole hesitou antes de continuar. Semana passada, eu estava no hotel onde meu irmão trabalha, o Grand Hyatt. E eu vi um homem muito parecido com seu pai, sentado no lounge VIP, conversando com um grupo de estrangeiros engravatados. Fiquei chocada, mas quando tentei chegar mais perto para ter certeza, a segurança me barrou. Ele estava impecável, Lara. Um terno caríssimo. Lara forçou uma risada nervosa. Nicole, deve ter sido um engano. Meu pai é um catador. Como ele estaria num lugar desses? Eu sei, parece loucura, admitiu Nicole, mas eu juro que era ele. Os mesmos olhos. Lara mudou de assunto rapidamente, mas a semente da dúvida havia sido plantada e começava a germinar. Poderia haver outra pessoa tão parecida com seu pai, ou Nicole estaria enganada? No fundo, ela sentia que algo estava muito errado. Alguns dias depois, impulsionada por uma curiosidade incontrolável, Lara decidiu investigar. Foi até Paraisópolis, na esperança de encontrar seu pai e confrontá-lo. O choque cultural de deixar os jardins e entrar nas vielas estreitas da comunidade foi imediato. O cheiro de comida caseira misturado ao de esgoto a céu aberto, as crianças correndo descalças, a música alta vinda de diferentes casas. Quando chegou ao barraco, no entanto, não encontrou ninguém.
Apenas o carrinho de coleta vazio, encostado na parede de tijolo sem reboco. Sua vizinha, Dona Sônia, saiu de casa ao vê-la. Lara? Há quanto tempo você não aparece por aqui? Disse ela com um tom amável, embora houvesse uma nota de decepção em sua voz. Dona Sônia, o meu pai está? Perguntou Lara, ansiosa. A mulher balançou a cabeça. Ultimamente o Roberto quase não para em casa. Às vezes ele sai de madrugada e só volta tarde da noite. Eu nem sei para onde ele vai. A curiosidade de Lara se transformou em desespero. Ele deixou algum recado para mim? Dona Sônia pareceu hesitar por um momento antes de finalmente dizer: na verdade, eu o vi entrando em um carro de luxo algumas vezes. Um sedã preto com motorista e tudo. Não sei quem o busca, mas parecem ser pessoas importantes. Lara ficou atônita. Carro de luxo? O meu pai? Dona Sônia assentiu lentamente. Sim, eu também achei estranho, mas não tive coragem de perguntar. Além do mais, o Roberto é sempre tão bom para todos nós. Ele deu um dinheiro bom para ajudar os vizinhos que perderam tudo na enchente mês passado. Os sentimentos de Lara eram um turbilhão. Seu pai, um catador idoso, andando em carros de luxo e se relacionando com pessoas importantes? Nada daquilo fazia sentido. No entanto, as pequenas peças do quebra-cabeça que ela encontrava começavam a formar uma imagem desconcertante e grandiosa. Enquanto isso, seu Roberto estava em uma sala de reuniões de sua empresa. Diante dele, gráficos e projeções de seu império de negócios. Seu assistente Sérgio aproximou-se novamente. Senhor, tem certeza de que não quer comparecer ao casamento de sua filha? Podemos organizar tudo para que o senhor possa ir sem levantar suspeitas. Seu Roberto sorriu. Deixe tudo correr como o plano original. Quero ver a reação dela quando a verdade for revelada. O assistente assentiu, ainda que hesitante. Como quiser, senhor. Mas lembre-se, está é a noite mais importante da vida dela. Roberto não respondeu. Apenas olhou pela janela, pensando no passado e em todos os sacrifícios que fizera por Lara. Ele sabia que aquele era o teste final, não para seus negócios ou sua riqueza, mas para o que restava do amor e da conexão entre ele e sua filha. A decisão de Lara de excluí-lo de sua vida havia desencadeado um plano muito maior, um plano para revelar a verdade por trás da máscara de pobreza que ele usará por tanto tempo. A questão permanecia: por que um homem tão rico viveria como um catador por tantos anos? A resposta, Lara começava a suspeitar, mudaria sua vida para sempre. O dia do casamento finalmente chegou. O céu da manhã estava de um azul límpido, e o ar estava impregnado com o aroma de flores frescas que adornavam cada canto do suntuoso salão de festas. Lara estava em frente a um enorme espelho em sua suíte de preparação, observando seu reflexo. Envolta em um vestido de noiva branco e elegante, ela parecia a personificação da graça e da perfeição. No entanto, apesar da aparência deslumbrante, uma sombra de inquietação nublava seus olhos. Ela não conseguia parar de pensar em todos os eventos estranhos dos últimos dias: o homem parecido com seu pai no shopping, a história de Nicole sobre o hotel de luxo, o carro caro que, segundo Dona Sônia, vinha buscá-lo. Tudo isso a fazia sentir que algo monumental estava prestes a acontecer. Lara, você está pronta? A voz de Arthur soou do outro lado da porta. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Estou, meu amor. Já vou. A cerimônia começou. O salão estava repleto de convidados da alta sociedade paulistana, um mar de vestidos de grife e joias cintilantes. O som suave de um quarteto de cordas tocando bossa nova preenchia o ambiente. Lara caminhou pelo longo tapete vermelho em direção ao altar, sob os olhares de admiração de centenas de pessoas. Ao seu lado, Arthur sorria radiante. Ele parecia o homem mais feliz do mundo, completamente alheio à tempestade que se formava dentro de sua noiva. Mas assim que Lara e Arthur se posicionaram no altar, as enormes portas duplas do salão se abriram com um rangido dramático. Um silêncio repentino caiu sobre a multidão. Um homem de meia idade entrou com passos firmes e confiantes.
Ele usava um terno de linho italiano feito sob medida, uma gravata de seda cinza e um relógio caro brilhava em seu pulso. Atrás dele, vários homens de terno preto o seguiam, com uma postura séria e profissional que exalava autoridade. Lara congelou no lugar, o buquê de flores quase caindo de suas mãos trêmulas. Aquele homem era seu Roberto. Não, não era o pai catador que ela conhecia. Não havia nenhum vestígio do homem humilde e de roupas gastas. Em seu lugar, estava um homem de poder e distinção, cujo rosto, embora familiar, carregava uma expressão de seriedade e uma ponta de decepção. Arthur se inclinou e sussurrou: Lara, quem é esse homem? Antes que ela pudesse responder, Roberto pegou o microfone do mestre de cerimônias. Sua voz, clara e firme, ressoou pelo salão silencioso. Boa noite a todos. Peço desculpas pela interrupção. Meu nome é Roberto Andrade e eu sou o pai da noiva. Um murmúrio chocado percorreu a plateia. Muitos de vocês devem estar confusos, continuou ele, seu olhar fixo em Lara. Por muitos anos eu me disfarcei de catador de recicláveis para testar o caráter dos meus filhos. Eu queria ver se eles me amariam pelo que sou, e não pelo que tenho. Devo admitir que o resultado foi bastante decepcionante. Lara sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. As lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, borrando a maquiagem perfeita. Ela queria falar, se explicar, mas as palavras não saíam. Eu não vim aqui para arruinar este dia, disse Roberto, sua voz suavizando um pouco. Eu vim para dar uma lição. Uma lição sobre o verdadeiro valor das coisas. Ele se aproximou do altar e entregou a Lara uma pequena caixa de madeira simples. Este é o meu presente de casamento para você, filha. Dentro da caixa não havia joias ou dinheiro. Havia apenas uma foto antiga e desbotada dele e de uma Lara ainda criança, ambos sorrindo, e um bilhete com uma caligrafia caprichada que dizia: que você nunca se esqueça de onde veio e do amor que a trouxe até aqui. Após seu breve discurso, seu Roberto se virou e deixou o salão com a mesma dignidade com que entrou, acompanhado por seus seguranças. Os convidados permaneceram em silêncio por um longo momento, incapazes de processar o que acabará de acontecer. Alguns, então, começaram a aplaudir, embora hesitantemente. Lara ficou parada no altar, tremendo, as lágrimas fluindo incontrolavelmente por seu rosto. Ela se sentia destruída, humilhada e cheia de um arrependimento avassalador. Arthur, pálido e confuso, segurou sua mão, sem saber o que dizer. Do lado de fora, seu Roberto entrou em seu carro de luxo. Antes de fechar a porta, ele lançou um último olhar para o salão de festas. Seu rosto parecia calmo, mas com uma sombra de melancolia. Ele sabia que aquele fora o teste mais difícil para Lara, mas também acreditava que sua filha tinha o potencial para mudar e se tornar uma pessoa melhor. Talvez este seja o começo de uma nova jornada para ela, ele murmurou para si mesmo, antes de o carro deslizar silenciosamente para a noite. A festa de casamento estava arruinada, mas talvez, apenas talvez, uma vida estivesse prestes a ser salva. Lara sentia-se vazia, a suntuosidade do salão de festas agora parecia uma zombaria cruel. O evento, que deveria marcar o início de sua nova vida, havia se transformado no palco de sua maior humilhação. Ela finalmente entendeu a verdade: seu pai não era pobre, ele era um dos homens mais ricos do país. E ela o havia rejeitado por uma vergonha baseada em uma mentira que ele mesmo criou. O peso de sua superficialidade e egoísmo a esmagou. A noite terminou em um silêncio constrangedor. No dia seguinte, Lara acordou com uma clareza dolorosa. Ela havia ignorado seu pai, o homem que mais se sacrificou por ela, apenas por causa de sua aparência. Todo o sucesso que ela alcançou era fruto do trabalho e do amor dele. Como pude ser tão cega? Ela murmurou, a voz trêmula de arrependimento. Determinada a consertar seu erro, ela decidiu procurar por seu pai. Não sabia por onde começar, mas precisava encontrá-lo, mesmo que fosse apenas para pedir perdão. Ela dirigiu até Paraisópolis, esperando encontrá-lo no pequeno barraco. No entanto, ao chegar lá, encontrou apenas Dona Sônia. Os olhos da vizinha estavam marejados. "O que te traz aqui, menina?" ela perguntou com uma gentileza triste.
Estou procurando meu pai, respondeu Lara, a voz embargada. Ele está em casa? Dona Sônia balançou a cabeça. O Roberto se mudou há alguns dias. Também não sei para onde ele foi. Lara sentiu o desespero tomar conta dela. Tentou ligar para o número do pai, mas o telefone estava desligado. Todos os vestígios de seu Roberto pareciam ter desaparecido. No entanto, ao voltar para o carro, encontrou um pedaço de papel no banco de trás, provavelmente caído do bolso de seu pai na noite do casamento. Era o endereço de um imponente edifício comercial no coração financeiro da cidade, a Avenida Faria Lima. Sem hesitar, Lara dirigiu até o endereço. Ao chegar, ficou chocada ao ver o nome Grupo Andrade em letras douradas na fachada do arranha-céu. Era uma das maiores corporações do Brasil. Ela só então percebeu que seu pai não era apenas um empresário comum, mas um dos líderes de negócios mais bem-sucedidos do país. Sentiu-se ainda menor e mais humilde. Após passar por várias camadas de segurança, Lara finalmente conseguiu encontrar seu pai em seu escritório particular. A sala era vasta, decorada com móveis caros e obras de arte moderna. No entanto, apesar de todo o luxo, o ambiente parecia frio e silencioso. Seu Roberto estava sentado atrás de uma grande mesa, olhando para ela com uma expressão neutra. O que foi, filha? Por que você veio aqui? Lara caiu de joelhos diante dele, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Pai, me perdoa. Eu sinto muito por tudo que fiz. Fui tola, arrogante e ingrata. Eu não mereço ser sua filha. Seu Roberto ficou em silêncio por um momento, parecendo ponderar profundamente antes de finalmente falar. Lara, eu não estou com raiva de você. Estou apenas decepcionado. Mas eu também sei que você tem o potencial para mudar. O que você fez hoje, vindo até aqui para pedir perdão, já é o suficiente para me mostrar que você tem um bom coração. Lara levantou o rosto, os olhos cheios de esperança. Ainda posso consertar nosso relacionamento, pai? Seu Roberto sorriu levemente. Claro que pode, filha. Eu nunca deixei de te amar. Mas lembre-se de uma coisa, a mudança não é sobre palavras, é sobre ações. Você precisa provar que realmente mudou. Após aquela conversa, Lara começou a se esforçar para se redimir. Ela se envolveu nos projetos de caridade fundados por seu pai, ajudando as pessoas carentes que antes ignorava. Aprendeu a valorizar mais a família e as pessoas ao seu redor, independentemente de seu status social. Arthur, seu marido, também apoiou sua transformação. Ele percebeu que ambos estavam presos em uma bolha de superficialidade e juntos, começaram a construir um casamento baseado em valores mais sólidos. Meses depois, seu Roberto convidou Lara e Arthur para um grande evento de caridade organizado por sua empresa. O evento contou com a presença de muitas figuras importantes, incluindo a família de Arthur. No palco principal, seu Roberto fez um breve discurso sobre a importância dos valores humanos e do amor familiar. Quero agradecer à minha filha, Lara, que aprendeu com seus erros e está se esforçando para ser uma pessoa melhor, disse ele, olhando para Lara com orgulho. Acredito que todos têm o potencial para mudar, desde que estejam dispostos a abrir o coração. Os convidados aplaudiram calorosamente e Lara se sentiu feliz e em paz pela primeira vez em muito tempo. Ela sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas pelo menos estava na direção certa. Meses após o grande evento de caridade, a vida de Lara havia se transformado drasticamente. Ela não era mais a mulher arrogante e obcecada por status social. Pelo contrário, tornou-se conhecida por sua compaixão e dedicação às causas sociais. Ela encontrou um novo propósito, uma felicidade genuína que o luxo nunca lhe proporcionou. Certa manhã, enquanto tomava café com o pai na varanda de seu antigo barraco, que ele mantinha como um lembrete de suas origens, ela disse: Pai, obrigada. Obrigada por me dar a chance de mudar. Seu Roberto sorriu com ternura. Eu sempre acreditei que você poderia ser uma pessoa melhor. Você só precisava de um pequeno empurrão. Enquanto isso, Arthur também começou a ver um novo lado de sua esposa. Ele sentia orgulho ao ver como Lara se transformará em uma mulher mais compreensiva e amorosa.
O relacionamento deles se fortaleceu, e eles começaram a construir sua própria família com base em valores sólidos. Um dia, enquanto passeavam por um parque, Arthur disse: "Sou muito grato por termos passado por tudo isso. Sinto que estamos mais próximos de nossas famílias e de nós mesmos." Lara sorriu, segurando a mão de Arthur com força. "Eu também sinto o mesmo. Aprendi que o amor não é sobre si mesmo, mas sobre apoiar e elevar uns aos outros." Inspirada por sua jornada, Lara decidiu fundar sua própria organização sem fins lucrativos. A Fundação Raízes tinha como objetivo ajudar crianças de comunidades carentes a terem acesso à educação e oportunidades, para que nunca sentissem vergonha de suas origens. Quando ela apresentou a ideia ao pai, os olhos dele brilharam de orgulho. "Essa é uma iniciativa maravilhosa, filha. Eu sei que você terá sucesso." Os dias se passaram, e o relacionamento de Lara com o pai se tornou mais forte do que nunca. Eles frequentemente passavam tempo juntos, conversando sobre a vida e compartilhando histórias. Lara também aprendeu muito com o pai sobre negócios, liderança e, o mais importante, sobre o verdadeiro significado do amor e do sacrifício. Numa noite estrelada, sentados no quintal do pequeno barraco, Lara perguntou: "Pai, você já se arrependeu de ter se disfarçado de catador?" Seu Roberto riu baixinho. "Não, filha. Foi uma das melhores decisões que já tomei. Embora os resultados não tenham sido os esperados no início, eu sei que aquele teste te ajudou a crescer e a se tornar a pessoa maravilhosa que você é hoje." Lara sorriu, os olhos marejados de gratidão. "Obrigada, pai. Eu nunca vou esquecer esta lição." Eles ficaram em silêncio, apenas apreciando a companhia um do outro, gratos por tudo que haviam passado juntos.